Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos resolver exercícios de aplicação relacionados com o tema de álgebra da disciplina de matemática A do 10º ano do ensino secundário. Iremos abordar exercícios de aplicação relacionados ao tema de álgebra, nomeadamente no que toca a radicais e potências. Quanto a polinómios, aguardarão pela próxima videoaula, pois será na próxima videoaula que eu irei abordar exercícios sobre essa parte do tema de álgebra. Contudo, eu vou sem mais demoras avançar porque eu tenho 19 exercícios para resolvermos aqui. Será muito extensa esta videoaula, com certeza. Mas eu estou a começar já com o exercício número 1, que pede para completar de modo a tornar as proposições verdadeiras. Completar com menor ou com maior. Vamos então. 1.1 diz que 5 é menor que 8. E então isso terá que ser equivalente a 5 à sexta, 8 à sexta. Ora, fácil, vamos colocar o sinal de menor. Se 5 é menor que 8, 5 à sexta é menor que 8 à sexta. No 1.2, vamos aqui colocar menos 5 menor que 1. Então, isto é equivalente a menos 5 tudo à sétima, qualquer coisa com 1 à sétima, e também veremos que é menor, sem grandes dificuldades, tá bom? 1.3, menos 2 maior que menos 10, equivalente a menos 2 tudo elevado a 10, menos 10 tudo elevado a 10. Ora, claramente aqui o sinal troca. É aquela questão do expoente ser par, tá bom? Do expoente ser par e do A e B serem negativos. Também é importante quanto a isso. Mas eu penso que aqui também, em último caso, vão à calculadora. Mas o objetivo é fazer isto sem recorrer à calculadora. Eu, pessoalmente, estou sem calculadora para fazer esta videoaula e estes exercícios, alguns deles até talvez exigirão a calculadora. Eu espero que não, tá bom? Eu espero mesmo que não. Caso contrário, ficarei enrascado. Porque o objetivo é mesmo esse, é resolvermos sem auxílio à calculadora. Ora, A menor que B menor que 0 é equivalente a menos π vezes A ao cubo, qualquer coisa, menos π vezes B ao cubo. Reparem que aqui seria de esperar que fosse menor também, porque o expoente é ímpar, mas como multiplicamos por número negativo, troca e o sinal tem que ser maior. Muita atenção. 1.5, P maior que Q, maior que 0. Equivalente a Q quadrado, qualquer coisa, P quadrado. Ora, como eles, reparem aqui, acabam por ser maiores que 0, porque é P maior que Q e M maiores que 0, o P tem que continuar a ser maior que o Q. Parece que o sinal troca por causa da disposição dos símbolos, nada mais, tá bom? Porque na verdade esta aqui era apenas uma rasteira. 1.6 menos 2 sobre 3, qualquer coisa com menos 1 sobre 3, equivalente a menos 2 sobre 3 tudo à sexta, qualquer coisa, menos 1 sobre 3 tudo à sexta. Ora, aqui claramente que o maior é o da direita, portanto está certo. Aqui vai trocar, porque ambos são negativos e passamos a ter um expoente par. Último deste primeiro exercício, 1.7, tenho raiz de 3 quintos, qualquer coisa, 2 quintos, equivalente a raiz de 3 sobre 5, tudo à sétima, qualquer coisa, 2 quintos, tudo à sétima. Reparem que raiz de 4 é 2. Raiz de 3 tem que ser inferior a 2. Portanto, raiz de 3 quintos é inferior a 2 quintos. Aqui, elevado a um expoente, qualquer que fosse ele, visto que os números são, tanto o raiz de 3 como o 2 são positivos, tem que continuar a ser o sinal de menor, mostrando que 2 quintos à sétima é maior que raiz de 3 quintos à sétima, visto que 2 quintos também era maior que raiz de 3 quintos, ok? O exercício 1 está feito. Vamos então avançar para o exercício número 2. O exercício número 2, ver se consigo, pede para completar. É muito simples. Vamos ao 2.1
onde tenho raiz quadrada de 7 quadrado. Ora, isto vai dar 7. No 2.2 tenho uma raiz de qualquer coisa de 5 à quarta a dar 5. Portanto, este qualquer coisa tem que ser 4. Porque quando o índice é igual ao expoente do número dentro da raiz, eles podem, entre aspas, cortar. Usamos muito este termo às vezes. Tá bom? É simplificar que é correto dizer, mas tudo bem. 2.3. Raiz cúbica de menos 64 a dar menos 4. Tem que prevalecer o menos porque o expoente da raiz é ímpar, tá bom? O expoente, o índice, desculpem. Então, 2.4, onde a raiz de um índice desconhecido de 6 à sexta dá 36. É porque aqui tem que ser 3. Porque a relação depois de 6 sobre 3 dá 2, 6 ao quadrado é 36. Ora, 2.5. Raiz de índice 5 de qualquer coisa a dar menos 2. Reparem que só pode ser menos 32, porque menos 32 é menos 2 à quinta, e o 5 iria simplificar, prevaleceria o menos 2. Ora, 2.6. E o 2.6 será a raiz de índice 10 de 10 elevado a qualquer coisa igual a 100. Ora, eu sei que aqui terei que colocar o 20. 20 sobre 10 dá 2. 10 ao quadrado, 100. Ok? Vamos abrir uma nova página para fazer os dois que faltam deste exercício número 2. E ficam a faltar 17. Portanto, será muito fácil. 2.7. Menos 3, tudo à sétima dentro de uma raiz de índice 7. Sobre raiz de 4 de qualquer coisa igual a menos fração, qualquer coisa em cima, 2 em baixo. Ora, aqui, para que se mantenha o 2, aqui tem que ser 2 à quarta, para simplificar o 4. Aqui em cima vai ser o 3. Devia ser menos 3, mas o menos está fora, portanto, prevalece o 3. Ora, por fim, no 2.8, verificamos que temos uma raiz de 10.000 de índice desconhecido sobre uma raiz de índice desconhecido, expoente dentro da raiz 10, mas base também desconhecida. Isto tem que dar menos 10 sobre 25. Reparem que para dar 10 aqui vou ter que pôr 4, porque se fosse raiz quadrada de 10.000 dava 100, e a raiz quadrada de 100 outra vez dá 10, portanto a raiz à quarta é a raiz quadrada da raiz quadrada. Já aqui o negativo tem que vir deste lado. Portanto eu vou ter que colocar aqui um menos 5 e aqui um 5. O menos está de fora, daí vir o negativo, e 10 sobre 5 dá 2, 5 ao quadrado é 25. Feito! E temos aqui o exercício 2, completamente resolvido. Vamos ao exercício número 3. O exercício número 3 pede para calcular as seguintes expressões, apresentando na forma considerada a forma exata. Ou seja, vamos começar pelo 3.1. O 3.1 pede para resolver o seguinte: raiz de 3, raiz quadrada de 3, vezes a raiz de 5. Ora, isto será raiz de 3 vezes 5, que é raiz de 15. Não dá para simplificar mais. Tá bom? Se eu quisesse aqui simplificar o 15, reparem, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Ora, a raiz de 15 é a raiz de 3 vezes raiz de 5. Não ajuda, tá? Então vou deixar a raiz de 15. 3.2, mas já viram que é assim que nós simplificamos raízes, ok? Está certo. 3.2. 2 raiz de 3 vezes 4 raiz de 2. Reparem que o 2 vezes o 4 dão 8, raiz de 3 vezes 2, ou seja, 8 raiz de 6. Também o 6 não dá para simplificar, porque 6 a dividir por 2 dava 3, que a dividir por 3 dava 1. É raiz de 2 vezes raiz de 3, também não ajuda grande coisa. Bom, então, vamos ao 3.3. O 3.3 é 2 raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 18. Ora, isto será 2 vezes a raiz cúbica de 3 vezes 18. Ora, 18 e 18, 36. 36 mais 18 dá 54. Portanto, 2 raiz cúbica de 54. Decompondo o 54 a dividir por 2. Ora, se fosse 50 era 25, terá que ser 27. Por 3
dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ora, então eu concluo que ter a raiz cúbica de 54 é o mesmo que ter a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Ou seja, 2 vezes a raiz cúbica de 2 vezes 3, que dá 6 raiz cúbica de 2. E esta é a forma exata de apresentar a raiz, está bom? Por favor, não se enganem. Nós, ao decompor, como o nosso primeiro tinha a raiz cúbica, todos eles terão a raiz cúbica também. Portanto, são precisos tanto os elementos iguais quanto o índice da raiz para eu poder simplificar a raiz. Verifiquei 3 elementos 3, como o índice da raiz era 3, perfeito, deu para simplificar. Se fossem 2 não dava, só na raiz quadrada é que 2 simplificam. Se for na raiz cúbica preciso 3, se for na raiz de índice 4 preciso 4, etc, etc, etc. Pronto, então podemos ir para o 3.4. O 3.4, vamos ver qual é. Ora, é uma raiz de índice 5 de 3 vezes uma raiz de índice 5 de menos 3. Ora, como a raiz é de índice ímpar, o menos pode passar para fora e fica a raiz de 5 de 3 vezes 3, ou seja, menos raiz de 5 de 9. Só isto. O 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1, mas eu precisava de 5 algarismos 3 para simplificar a raiz, visto que é uma raiz de índice 5. Só se fosse raiz quadrada é que podia simplificar para 3. Neste caso não posso. Portanto, vou avançar para o 3.5. O exercício 3.5 tem raiz de AB vezes raiz de B. Reparem que a raiz é igual, então eu vou poder simplificar a raiz de ABB, que será a raiz de AB quadrado, ou seja, a raiz de A vezes a raiz de B quadrado, o que será B raiz de A, ou então raiz de A vezes B. Mas posso deixar simplificado desta forma. Muita atenção da maneira como se resolvem estes casos, está bom? Muita atenção mesmo. 3.6. Raiz cúbica de 0,8 vezes a raiz cúbica de menos 0,01. Bom, como é que eu posso simplificar este? Deixem cá ver. Eu sei que raiz cúbica de 8 é 2. Verdade? Eu posso fazer de outra forma. Eu posso fazer assim. O menos pode passar para fora e agora eu tenho raiz cúbica de 8 décimos vezes a raiz cúbica de 1 centésimo. Isto é muito importante. A partir daqui, eu terei menos a raiz cúbica de 8 vezes 1, que é 8, sobre 10 vezes 100, que é 1000. Ora, eu daqui vou retirar menos a raiz cúbica de 8 sobre a raiz cúbica de 10.000. E agora vejam, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então a raiz cúbica de 8 é 2. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então a raiz cúbica de 1000 é 10. E então posso até afirmar que isto é menos 1/5 ou menos 0,2. Mas eu prefiro apresentar na forma de fração e não na forma de decimal, tá bom? Sei que peço, tudo bem. Assim, basta deixar nesta forma. Estão a entender até agora? Faltam 2 para terminar o exercício 3. É o 3.7 e depois o 3.8. No 3.7 eu tenho raiz de 12 menos raiz de 3 tudo ao quadrado. Ora, eu aqui terei o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Portanto, lembrem-se, caso notável, tá? A menos B ao quadrado é A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Já o A mais B ao quadrado será A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Já o A quadrado menos B quadrado será A menos B, A mais B. Já agora ficou aqui os 3 mais usuais nestas fases. Ora, raiz quadrada de 12 ao quadrado é 12, menos 2 vezes a raiz de 12 vezes 3, 36, mais a raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Ora, isto ficará
12 menos 2 vezes 6 mais 3, que dará 12 menos 12, 0 mais 3, 3. O valor é 3. Ok? 3.8 para terminar. 3.8 diz-me raiz de 3 menos raiz de 5, tudo vezes raiz de 3 mais raiz de 5. Ora, cá está ele também. Então, eu terei raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado, que dará 3 menos 5, que dá menos 2. E é este o resultado final. Certo? Bom, então estamos já aptos a avançar para o exercício número 4, onde no exercício número 4 é pedido para completar de modo a que as proposições fiquem verdadeiras. Portanto, também aqui é um exercício do género dos que já temos vindo a fazer. Vejam, raiz de 27 será igual a qualquer coisa raiz de 3. Ora, decompondo o 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Certo? Então vejam que raiz de 27 será raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, que dará raiz de 3 vezes 3 ou 3 vezes raiz de 3. Então o número que falta aqui é o 3. E temos a igualdade verificada. 4.2. Raiz de que número dará 2 raiz de 5? Bom, agora aqui é pensar ao contrário. Mas eu gosto muito de fazer a simplificação desta forma. Ora, 2 é o mesmo que ter a raiz quadrada de 4. É ou não é verdade? Ter a raiz quadrada de 4 é ter 2. E agora eu posso simplesmente fazer 4 vezes 5 dentro da mesma raiz, que dará 20. Então o número que aqui faltava era o 20. Certo? 4.3. Ora, raiz cúbica de menos 40 igual a qualquer coisa vezes a raiz cúbica de 5. Bom, agora aqui, reparem que é preciso decompor. Eu sei que vou ter que acrescentar aqui um menos. Há de ser um algarismo negativo. Portanto, vou esquecer o menos. Mas vou ter que decompor o 40 em de 2 passa para 20, de 2 passa para 10, de 2 passa para 5 e de 5 passa para 1. Como é raiz cúbica de 40 será a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 5. E vejam que isto dará 2 raiz cúbica de 5. Como era negativo, menos 2. Portanto, o algarismo que aqui faltava era o menos 2. Tá? Para terminar, 4.4, que me pede uma raiz de índice desconhecido de 160 igual a 2 raiz de índice desconhecido de 5. Bom, ok, vamos tentar decompor o 160 para ver se chegamos a algo. 160 por 2 dá 80, por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Ora, para sobrar o 5, e para que o 2 não tenha sobrado, se eu tive 5, 2, é porque eu tenho que ter a certeza, a minha raiz de 160 de índice desconhecido tem que ser igual a uma raiz de 2 de índice desconhecido elevado a 5 vezes a raiz de 5 de índice desconhecido. Mas como depois o 2 fica sem raiz, é porque o índice da raiz tem que ser 5. Porque só assim é que ele vai simplificar com o elevado a 5. Então, está aqui esclarecido que eu terei de ter aqui uma raiz de índice 5, mas, logicamente, aqui também terei de o ter, porque as raízes, normalmente, quando são transformadas na sua forma exata, não sofrem alteração no valor do seu índice. Está certo? E pronto, damos por terminado o exercício número 4. Podemos então avançar para o exercício número 5. Eu vou só fechar aqui 2 páginas, porque de facto já temos alguns exercícios resolvidos. E então, vamos no exercício número 5 tentar calcular e simplificar algumas expressões. 5.1. Raiz de 6, tudo à quinta. Bom, aqui eu terei raiz quadrada do 6 elevado a 5. E para não estar agora com muitas contas, eu já vos disse, não tinha calculadora, não é? Vejam, 6 à quinta é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. E eu posso até separar da seguinte forma. Raiz quadrada de
6 quadrado vezes 6 quadrado vezes 6. Isto pode ficar raiz quadrada de 6 quadrado vezes raiz quadrada de 6 quadrado vezes 6. Dentro da raiz. Agora estávamos a esquecer da raiz. Ora, reparem que eu tenho 6 vezes 6 vezes a raiz de 6, que dará 36 raiz de 6. E esta é a forma mais simplificada de apresentar este resultado, tá bom? Eu podia ter ido à calculadora, 6 elevado a 5 dava um número. Raiz quadrada desse número dava outro número. Mas ia dar sempre a geneira. 6 elevado a 5 dava um número, depois iria decompor esse número. Também podia ser assim. Mas reparem que se fizessem assim era muito mais simples, tá bom? 5.2. Raiz cúbica de 15, tudo elevado a 4. Bom, isto será a raiz cúbica do 15 vezes o 15 vezes o 15 vezes o 15. É isto que significa elevado a 4. Ou seja, raiz cúbica de 15 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 15. Ora, mas raiz cúbica de 15 elevado a 3 não vai dar 15? Então o resultado final será 15 raiz cúbica de 15. E esta é a forma exata. Está certo? Vamos ao 5.3. E no 5.3 eu tenho raiz cúbica de menos 4, tudo ao quadrado. Bom, aqui eu posso então considerar já a raiz cúbica de menos 4 quadrado. E então vai passar a positivo. Ora, a questão é que eu terei a raiz cúbica de 16, que pode até ser perfeitamente considerada como a raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2. É ou não é verdade que isto irá dar 2 raiz cúbica de 2? Ora, sem tirar nem pôr. Mais nada. 5.4. 5.4. 2 raiz de 5 mais 1 tudo ao quadrado. Pois, caso notável, como já vimos há pouco, fica o primeiro ao quadrado, todo ele, atenção, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ora, aqui é como se ficasse 2 quadrado raiz de 5 ao quadrado, mais 4 raiz de 5 mais 1. Ou seja, 4 vezes 5 mais 4 raiz de 5 mais 1, 4 vezes 5, 20 e 1, 21. Portanto, eu terei 21 mais 4 raiz de 5. E aqui está resolvido o 5.4. Quanto ao 5.5, eu terei raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de menos 2, tudo ao quadrado. Bom, terei então o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E simplificando isto, eu posso considerar que tenho aqui raiz cúbica 16 menos 2 vezes a raiz cúbica de 8 mais a raiz cúbica de 4. Ora, para tentar simplificar um bocadinho mais, eu posso concluir o seguinte. Eu posso concluir que tenho raiz cúbica de 16. É impressão minha ou já o fiz aqui há pouco? Raiz cúbica de 16 estava aqui. 2 raiz cúbica de 2. Então, 2 raiz cúbica de 2 menos... A raiz cúbica de 8 é 8. Portanto, desculpem, a raiz cúbica de 8 é 2. Assim é que é. Portanto, 2 vezes 2, 4. Menos 4. Mais a raiz cúbica de 4. E então fico assim com a expressão o mais simplificada possível. Está certo? Vamos então ao último. Cabe aqui, creio eu, 5.6, que será a raiz quadrada de a quadrado vezes b. Tudo ao quadrado. Ora, isto será a quadrado vezes a raiz quadrada de a quadrado de b, tudo ao quadrado. Então, reparem que isto fica a quadrado vezes a quadrado de b, ou seja, a elevado a 4,
vezes b. E este é o resultado final, ok? Posso então abrir uma nova página porque o exercício número 5 ficou devidamente resolvido. Estamos praticamente em um quarto da videoaula, temos 25 minutos, portanto é assustador. Eu creio que isto irá acelerar. Caso contrário, a videoaula ficará mesmo extensa. Mas não nos vamos preocupar com isso para já. Exercício número 6. Temos um trapézio isósceles, portanto vão confiar em mim quando eu digo que é isósceles, pode ser, porque de facto o desenho não correu lá muito bem. A, B, C, D. Reparem que aqui a medida é raiz de 45, aqui é 5 raiz de 5, e aqui, como é isósceles, estas medidas são iguais, 3 raiz de 5. Aqui também é a mesma medida, tá bom? Ora, a linha 6.1 pede para mostrar que o perímetro é igual a 14 raiz de 5. Ora, eu, para não ficar nervoso, não vos devia ter dito já o resultado e depois chegava eu ao resultado sozinho. Agora vou ficar... Não, vá, estou a brincar. Isto tem que sempre que bater certo, está bem? Ora, o perímetro terá de ser 2 vezes o 3 raiz de 5 mais o 5 raiz de 5 mais o raiz de 45. Então o segredo está em decompor o 45. Que por 2 não dá, por 3 dá 15... Por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então reparem que eu passo a ter 6 raiz de 5 mais 5 raiz de 5 mais o raiz de 45 fica raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 5. Ou seja, 11 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 que dá 14 raiz de 5. Vamos crer que são centímetros. Não é dita a unidade, mas podem ficar centímetros, tá bom? Agora pede também para mostrar a área. 6.2. Pede para mostrar que a área dá 40 raiz de 2. Bom, como é que eu posso fazer a área deste trapézio isósceles? Há muitas maneiras, mas eu até vou fazer da maneira mais simples agora. Vejam que eu tenho base maior, base menor, tem altura, pois a altura não é dada, mas eu posso lá chegar por uma simples razão. Reparem, eu sei, embora este desenho esteja um bocadinho complexo, que esta base maior, se eu lhe retirar a base menor e dividir por 2, tem o equivalente a este valor, aqui, que será teoricamente igual a este. Depois, por teorema de Pitágoras, chego a esta altura e rapidamente consigo calcular duas áreas de triângulos e uma área de um retângulo ou quadrado e pronto. E depois somo os valores das áreas. Vamos então, com calma, fazer isto. Já vi que a raiz de 45 é, deixem cá ver, 3 raiz de 5. Portanto, eu primeiro vou fazer 5 raiz de 5 menos 3 raiz de 5, que dá 2 raiz de 5. Agora vou dividir por 2 e fico com raiz de 5. Este é o meu valor referente à base de cada um dos triângulos. Agora, para saber esta altura, fácil, eu vou ter 3 raiz de 5 ao quadrado será igual a raiz de 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Ora, então eu sei que x quadrado será 9 vezes 5 menos 5, que dá 40. Ou seja, o meu x será raiz de 40. Pegando no 40, fica 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. É isto, não é? Deixem cá ver. Ora, 40 a dividir por 2 dá 20, 20 a dividir por 2 dá 10, 10 a dividir por 2 dá 5, 5 a dividir por 5 dá 1. Então isto pode ser simplificado em 2 raiz de 10. Pronto, 2 vezes 5. Porque não vamos complicar muito mais isto. Fica assim. Então, eu já sei esta medida. Logo, a área do triângulo será base, e a base era a raiz de 5, vezes a altura, que foi o valor que eu acabei agora de calcular, a dividir por 2. Ora, isto dará
5 vezes 10, 50. Raiz de 50. Bom, a área do outro triângulo será também raiz de 50. E a área do retângulo? Ora, 5 raiz de 5. Tirei este valor. Fiquei com estes dois, não é verdade? Portanto, eu sei que este vale raiz de 45. Já sei que este aqui vale raiz de 40. Ou melhor dizendo, 2 raiz de 10, se preferir. Portanto, eu vou ter que multiplicar um pelo outro. Por isso, raiz de 45 vezes 2 raiz de 10 dará 2 raiz de 450. E, por fim, eu terei que os somar. Ora, 450 a decompor por 2 dará 225. 225 que a decompor, em vez de irmos já tentar o 5, será que com o 3 também dá? Ora, 225 a dividir por 3, 75, 150, certo? Portanto, por 3 dá 75, que por 3 dá 25. E agora, o 25, que por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Ok, então concluímos que esta medida será 2 vezes a raiz de 2 vezes 3, porque há 2, 3, vezes 5. Ou seja, 3, 5, 15 vezes 2, 30, 30 raiz de 2. Falta de compor o raiz de 50, mas reparem que a minha área do trapézio já está em raiz de 50 mais raiz de 50, mais 30 raiz de 2. Bom, vou passar este valor para a página seguinte. 2 raiz de 50 mais 30 raiz de 2. Reparem que eu preciso chegar a 40 raiz de 2. Não, até vou aproveitar aqui um espaço para terminar aqui. Porque eu só preciso de compor agora o 50. Ora, 50 por 2 dá 25, que por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Portanto, raiz de 50 será 5 raiz de 2. Como eu tinha 2 raiz de 50, vou ter 2 vezes 5 raiz de 2, que dá 10 raiz de 2. Portanto, 10 raiz de 2 mais 30 raiz de 2 dá 40 raiz de 2. E se eu há pouco considerei centímetros, agora teria de considerar centímetros quadrados. E está, como se queria demonstrar, o exercício resolvido, tá bom? A área é 40 raiz de 2. Pensei que este exercício fosse mais simples, sou sincero. Afinal, demos aqui voltas um bocadinho complicadas, mas tudo bem. Vamos então avançar sem mais demoras para o exercício 7. Uma nova página aqui. E o exercício 7 pede o seguinte. Vamos aqui ver. Pede para calcular e simplificar. Pronto. Portanto, eu tenho 7.1 que me tem raiz de 48 sobre raiz de 3. Ora, isto é a raiz de 48 terços. Ora, 48 terços dá 16, raiz de 16 dá 4. Portanto, uma coisa que à partida parecia complicada, reparem que afinal até se tornou simples. 7.2 tem raiz de 10 sobre raiz de 0,01. Bom, raiz de 0,01, o que é que pode ser? Vamos simplificar assim, 10 sobre 0,01. Quando eu divido por números deste género, eu aumento zeros. Portanto, se fosse por 0,1 dava 100, vai dar 1000. Que é exatamente o mesmo que 100 vezes 10. Ora, raiz de 100 vezes raiz de 10. Raiz de 100 é 10, portanto o resultado será 10 raiz de 10. Na forma simplificada, senão assim também já tinha terminado. 7.3. Ora, o 7.3 tem a raiz cúbica de 32 sobre a raiz cúbica de menos 4. O menos passa para fora e eu fico com a raiz cúbica de 32 quartos. Ora, 32 quartos, qual é o número que multiplicado por 4 dá 32? É o 8, menos raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 dá 2, portanto, menos 2 é o resultado final. Ora, 7.4
Raiz de 5 vezes raiz de 10, tudo a dividir pela raiz de 2. Ora, aqui também será simples. Também terei a raiz de 5 vezes 10 sobre 2. Isto, 10 sobre 2 dá 5. Isto fica raiz de 5 quadrado, que vai dar logo 5 para simplificarmos. Agora 7.5. 7.5 tem raiz de 6. Pronto, e aqui um pouco complicado, porque é menos a raiz de 3, tudo a dividir pela raiz de 3. Não vamos racionalizar, vamos antes separar numeradores. Raiz de 6 sobre raiz de 3 menos raiz de 3 sobre raiz de 3. Reparem que o da direita dá 1, o da esquerda fica a raiz de 6 terços, que dá 6 sobre 3 dá 2. Portanto, raiz de 2 menos 1 é o resultado mais simplificado que se consegue obter. 7.6. No 7.6 nós vamos ter raiz de 0,1 tudo elevado a menos 2. Portanto, isto será 1 sobre a raiz de 0,1 ao quadrado, que dá 1 sobre 0,1. Ora, 1 sobre 0,1 é 10. E então o resultado está simplificado. Reparem na regra, para conseguir expoente positivo, inverti a potência, tá bom? 7.7. 7.7 é a raiz quadrada de 1 terço, tudo elevado a menos 5. Bom, isto é como se tivesse 1 sobre a raiz de 3, tudo elevado a menos 5, que é como se tivesse 1 elevado a menos 5 sobre a raiz de 3 elevado a menos 5, que é 1 sobre a raiz de 3 elevado a menos 5. Ora, isto irá dar a raiz de 3 elevado a 5. Não acabei, deixem-me só abrir uma nova página para continuar. Raiz de 3 elevado a 5, 7.7. Ora, raiz de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e então isto fica raiz de 3 quadrado vezes raiz de 3 quadrado vezes raiz de 3. Reparem que vai ficar 3 vezes 3 vezes a raiz de 3, que é 9 raiz de 3. E está o exercício resolvido. Ok? Agora, 7.8. 7.8. Raiz cúbica de 5, tudo elevado a menos 4. Bom, aqui isto ficará 1 sobre a raiz cúbica de 5 elevado a 4, ou seja, de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Como a raiz é cúbica, eu preciso de ter nesta forma. Raiz cúbica de 5 ao cubo vezes a raiz cúbica de 5. Para dizer que este é só 5, então eu tenho 1 sobre 5 vezes a raiz cúbica de 5. E está simplificado da forma mais simplificada possível, tá bom? 7.9. Raiz de índice 4 de 3 elevado a menos 2, tudo elevado a menos 3. Bom, isto aqui será raiz de índice 4 de 3 elevado a menos 2 vezes menos 3. Portanto, será de 3 elevado a 6. Ora, simplificando isto, reparem que eu posso considerar aqui raiz de índice 4 de 3 à quarta vezes raiz de índice 4 de 3 ao quadrado. Reparem que 4 mais 2 dá os 6 que eu tinha inicialmente. Portanto, eu posso ter 3 vezes raiz de índice 4 de 9. E está assim o exercício devidamente simplificado. Vamos então avançar para o exercício número 8. O exercício número 8 volta a pedir para completar de modo a que as proposições fiquem verdadeiras, a preencher espacinhos, e então vejam que eu tenho o 8.1, onde me dão a raiz de índice 4 da raiz de índice 3 de 5. E pedem-me para dizer a que é que isso é igual. E dão-me só uma raiz de número lá dentro 5. Ora, eu sei que quando eu tenho a raiz de raiz, eu multiplico os índices 4 vezes 3. Dá 12. Portanto, cá está o 12. No 8.2, raiz de índice desconhecido, raiz quadrada com o 7. Isto tem que ser igual à raiz de 7, mas com o índice 6. Ora, se é quadrada, tenho que pôr aqui um 3. 3 vezes 2 dá 6. Certo? 8.3.
raiz de índice 3 da raiz de índice 5 de um número desconhecido, e isto terá que ser igual a uma raiz também de índice desconhecido de 9. Bom, vou manter aqui o 9 e 3 vezes 5 dá 15. E tem a igualdade certa. 8.4, e com isto termina o exercício 8. Nós vamos ter a raiz de 5 vezes a raiz de um número a dar igual à raiz de 125 de um determinado índice. Ora, claramente que aqui eu tenho que ter o 5 e aqui eu vou ter que ter um 4. Porquê que aqui vou ter que ter o 5? Porque é como se tivesse raiz quadrada de 25. É como se este se pudesse escrever na forma de raiz de 25 vezes raiz de 5. Então isto ficava a raiz da raiz de 25 vezes 5, que é 125. Raiz quadrada de raiz quadrada não dá raiz de índice 4? 2 vezes 2, 4. Cá estava a simplificação feita e com isto podemos terminar o exercício número 8. Vou então fechar estas páginas para avançar para o exercício número 9 e depois ficam a faltar só 10. Portanto, nada fácil, atenção. O exercício número 9 pede para racionalizar denominadores. Tá bom? E então podemos racionalizar denominadores da seguinte forma. Vamos cá ver. 9.1, consoante os denominadores que nos deem também. 3 sobre a raiz de 5. Ora, multiplico e divido pela raiz de 5. E isto fica 3 raiz de 5 sobre 5. Fácil. 9.2. Raiz de 3 sobre raiz de 6. Isto será a raiz de 3 sextos, que será a raiz de 1 meio, que será raiz de 1, que é 1, sobre a raiz de 2. Ora, multiplicando e dividindo a raiz de 2, o que é que isto dará? Raiz de 2 sobre 2. Também devidamente simplificado. No 9.3, eu terei 7 sobre 1 menos raiz de 2. Ora, aqui vamos então multiplicar e dividir por 1 mais raiz de 2. E então ficamos com 7 mais 7 raiz de 2 sobre 1 quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Portanto, isto será 7 mais 7 raiz de 2, tudo sobre menos 1. Ou então, menos 7 raiz de 2. Ok? Aqui poderemos... deixem cá ver o próximo. 9.4. 2 sobre 3 raiz cúbica de 2. Ora, aqui eu vou ter que multiplicar e dividir pela raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2. Porque só assim é que ficou a raiz cúbica ao cubo, que era o que eu queria. Então aqui tenho 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre 3 raiz cúbica de 2 ao cubo. Então fica 2 raiz cúbica de 4 sobre 3 vezes 2. O 2 simplifica, isto até irá dar raiz cúbica de 4 sobre 3. E está assim este 9.4 simplificado. Neste caso, no 9.5, eu tenho 8 sobre raiz de 5 tudo ao cubo. Bom, 8 raiz de 5 tudo ao cubo pode ser feito de várias maneiras, mas eu vou aqui fazer da seguinte forma. 8 sobre 5 raiz de 5, porque raiz de 5 tudo ao cubo é raiz de 5 quadrado vezes raiz de 5, portanto fica 5 raiz de 5, e agora multiplico e divido por raiz de 5. Então vou ter 8 raiz de 5 sobre 25, porque raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, que vezes 5 é 25. Certo? Vou então ter aqui o 9.6. 9.6 é 1 sobre raiz de 7 mais raiz de 2. Deixa-me multiplicar e dividir por raiz de 7 menos raiz de 2. Então vou ter raiz de 7 menos raiz de 2 sobre 7 menos 2. Ou seja, raiz de 7 menos raiz de 2 sobre 5. Certo? E fica assim simplificado.
Falta agora fazer também o 9.7, que tem 1 sobre a raiz de 1 mais a raiz de 2, mais 1. Então vamos multiplicar e dividir por raiz de 1 mais raiz de 2 menos 1 sobre a raiz de 1 mais a raiz de 2 menos 1. Então eu terei 1 mais raiz de 2 dentro da raiz menos 1 sobre o 1 mais raiz de 2 de um lado menos 1 do outro. Até vão simplificar. Multiplico e divido pela raiz de 2 e o que eu vou ter não é nada mais nem nada menos do que raiz de 2, raiz de 1 mais raiz de 2, menos a raiz de 2 sobre 2. E fica assim resolvido. Eu ainda podia meter o 2 aqui dentro, mas não creio que assim não vale a pena. O que interessa é racionalizar os denominadores. Portanto, creio que também não haja assim nada de especial para poder ser explicado, tá bom? Ora, tenho então os exercícios resolvidos e posso então avançar para o exercício número 10, tá bom? Ora, quanto ao exercício número 10, deixem aqui abrir uma nova página. Diz-me o seguinte. É mais um exercício que mistura também geometria. Dão-me um quadrado A, B, C, D e dizem-me que AB é igual a raiz de 27 menos raiz de 12. E com isso pedem-me para mostrar que a área é um número inteiro, basicamente. Não dizem o número. Pedem para mostrar que a área é um número inteiro, mas não dizem qual é o número. Ok, então a área de um quadrado terá que ser lado vezes lado, ou seja, raiz de 27 menos raiz de 12, tudo ao quadrado, que será raiz de 27 ao quadrado, menos 2 vezes raiz de 27 vezes raiz de 12, mais raiz de 12 ao quadrado. Ora, daqui eu vou retirar que terei 27 menos 2 vezes a raiz de 27 vezes 12. Se fosse 27 vezes 10 dava 270. 27 vezes 2 dá 54. 270 mais 54 dá 324. 324. Mais 12. 27 mais 12 dá 39. Menos 2 vezes. Vamos então tentar decompor o 324 e não e 23, como agora estava a aparecer. Vamos ver, a dividir por 2, quanto é que dará? Dará 162, não é? 150 daria 300, portanto 12 e 12, 24. Ok, então a dividir por 2 dá 81, que a dividir por 3 dará 27, que a dividir por 3 dará 9, que a dividir por 3 dará 3, que a dividir por 3 dará 1. Ou seja, número par em todos será simples. Reparem que a raiz de 324 dará raiz de 2 quadrado vezes a raiz de 3 quadrado vezes a raiz de 3 quadrado. Eu já coloco assim para poder ser simplificado. 39 vezes menos 39 menos 2 vezes o 2 vezes o 3 vezes o 3. Ou seja, 39 menos 4 vezes 9, que dá 36. Logo, o resultado final terá que dar 3. Ok? Portanto, faça as unidades. Se isto fosse centímetros, então eu aqui teria de colocar centímetros quadrados. E fica o exercício 10 resolvido. Então, avançar para o exercício número 11, que é também de geometria. E o exercício número 11 pede para considerar um retângulo deste género, o retângulo PQRS. Dizem-me que PQ mede raiz de 8 mais raiz de 5 e que QR mede raiz de 10 menos 2. Reparem como já nos estamos a preparar para a geometria. Quando chegarmos à geometria, que isto vai ser bonito. Mas antes disso ainda temos que ver videoaulas sobre expressões polinomiais. E ainda há muito para descobrir sobre isso. Mas pronto, ok. QR.
Ora, vamos então verificar que na 11.1 é pedido para mostrar a área. E dizem que a área é 2 raiz de 5 mais raiz de 2. Bom, basicamente é multiplicar um valor pelo outro. Portanto, eu terei raiz de 8 mais raiz de 5, tudo a multiplicar por raiz de 10 menos 2. Ora, raiz de 8 vezes raiz de 10 menos raiz de 8 vezes 2. Mais raiz de 5 vezes raiz de 10 menos raiz de 5 vezes 2. Bom, e então eu terei raiz de 80 menos 2 raiz de 8 mais raiz de 50 menos 2 raiz de 5. Vamos então agora tentar simplificar ao máximo. Vamos tentar simplificar o 80. O 8 também dá, porque o 8 é 2 raiz de 2, mas o 80 e o 50 acima de tudo. 80 com 2 dá 40, com 2 dá 20, com 2 dá 10, com 2 dá 5, com 5 dá 1. Já o 50, com 2 dá 25, com 5 dá 5, com 5 dá 1. Portanto, vamos ter, na raiz de 80, terei raiz de 2 quadrado vezes raiz de 2 quadrado vezes raiz de 2, vezes raiz de 5, desculpem, onde é que eu fui buscar o outro 2? 4, 2 e 1, 5. Menos 2 vezes o 2 raiz de 2, que é o raiz de 8. E se tiverem dúvidas também, por favor, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Cá está, 2 raiz de 2. Menos, mais raiz de 50, portanto, mais 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 5. Para terminar, eu terei 2 vezes 2, 4, 4 raiz de 5, menos 4 raiz de 2, mais 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 5. Isto dará menos 4 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 dá raiz de 2. 4 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 dá mais 2 raiz de 5. E eu agora fui um bocadinho parvo porque troquei a ordem, mas 2 raiz de 5 mais raiz de 2, ou raiz de 2 mais 2 raiz de 5, é exatamente o mesmo. E então vemos o exercício devidamente comprovado. Mas ainda há uma linha adicional, 11.2, que vai pedir para calcular PR, que é esta distância aqui. Portanto, nós vamos por Teorema de Pitágoras. Vou então fechar, que eu tenho os dados todos aqui, vou abrir uma nova página e terei então de fazer o 11.2, que será, por Teorema de Pitágoras, saber que o PR quadrado irá ser raiz de 8 mais raiz de 5 ao quadrado mais raiz de 10 menos 2 ao quadrado. Portanto, eu posso já trabalhar o meu PR, que era o que me pediam, que será a raiz quadrada de tudo isto. Caso notável, raiz de 8 ao quadrado, mais 2 vezes. Ora, 8 vezes 5, 40, mais 5. A somar com 10, menos 2 vezes a multiplicação destes, portanto 4 raiz de 10, mais 4. Apliquei aqui agora muito rápido o caso notável, mas creio que não restem muitas dúvidas. A partir daqui, eu sei que 8 e 5 dá 13, e 10, 23, 24, 25, 26, 27. O 40, 2 dá 20, 2 dá 10, 2 dá 5, 5 dá 1, ok? Portanto, fica mais 2 vezes 2 raiz de 10, menos 4 raiz de 10. E atenção que isto tudo é raiz quadrada. Engraçado que estes vão simplificar e então o resultado final será a raiz de 27. E a raiz quadrada de 27 não existe em número inteiro, atenção, porque claramente existe. Se a raiz quadrada de... deixem cá ver, se a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 27 há de ser 5, pouco, tá bom? 5, qualquer coisa. Pronto, então agora vamos ao exercício número 12, que pede para simplificar a seguinte expressão. Raiz quadrada de 27 menos raiz quadrada de 300 sobre 2, mais raiz de 2,
raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 3 mais 3. Vamos então simplificar isto. E vamos simplificar isto da seguinte forma. O 27 dá, a dividir por 3, 9, a dividir por 3, 3, a dividir por 3, 1. Portanto, vou ter 3 raiz de 3. O 300, ora, por 2 dá 150, por 3 dá 50. Não poderei depois simplificar mais, não é? Desculpem lá. Eu tenho aqui a capacidade ainda de dividir por 2, vejam. Por 2 dá 75. Agora sim, por 3 dá 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Portanto, isto vai dar 2 vezes 5 vezes a raiz de 3, mais, e agora, raiz de 2 vezes 6, que é 12, menos 2, tudo sobre raiz de 3 mais 3. Então eu terei 3 raiz de 3 menos 10 raiz de 3. Mais, agora vejam, raiz de 12 menos 2 raiz de 3 menos 3 sobre 3 menos 9. E então, isto dará menos 7 raiz de 3 mais, que vai ficar rapidamente menos, porque isto vai dar menos 6, portanto vou afetar o menos aqui. Raiz de 36 menos 3 raiz de 12 menos 2 raiz de 3 mais 6, tudo sobre 6. Para simplificar, reparem que teremos menos 7 raiz de 3, menos 1, menos com menos mais, raiz de 12 sobre 2, menos com menos mais, raiz de 3 sobre 3, menos com mais menos, 1. E então eu terei 7, aliás, deixem-me só de compor o 12, já agora, 12, 2 dá 6, 2 dá 3, 3 dá 1. Portanto, o 12 é 2 raiz de 3, logo isto vai ficar só raiz de 3, engraçado. Eu terei então menos 7 mais raiz de 3 fica menos 6 raiz de 3. Portanto, menos 18 terços da raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos 2. E então isto dará menos 17 terços da raiz de 3 menos 2, que se fizermos a simplificação de forma adequada. Tá bom? Portanto, vejam só, posso até pôr o raiz de 3 em evidência, se preferir, mas reparem, a ideia aqui era pegar no raiz de 27, 3 raiz de 3. Pegar no raiz de 300, 10 raiz de 3. Pegar depois nesta simplificação. Pronto, e tentarem simplificar o mais que pudessem. Portanto, raiz 2 vezes raiz 6 dava raiz 12. Raiz 2 vezes raiz 2 deu 2, portanto menos 2. E aqui, raiz 3 mais 3. Ora, para eliminar a raiz do denominador, multiplicamos e dividimos por raiz menos 3. Portanto, aqui está. Isto ficou a raiz de 3 ao cubo e 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, desculpem. Aqui ficou raiz de 12 vezes raiz de 3, 12 vezes 3, 36, fica ao 6. Raiz de 12 vezes menos 3 fica menos 3, raiz de 12. Menos 2, raiz de 3, mais 6. O menos vai afetando, 6 sobre 6, que dá menos 1. Aqui fica mais 3 sextos, raiz de 12 sobre 2. Aqui fica mais 2 raiz de 3 sobre 6, que é raiz de 3 sobre 3. E aqui fica menos 6 sobre 6, que dá 1. Agora, neste caso, isto dava raiz de 3, portanto, ficou menos 6 raiz de 3, mais raiz de 3 sobre 3, menos 2. Ora, menos 18 mais 1 dá menos 17 terços da raiz de 3. Menos 2. Isto está simplificado
da forma como se podia, da forma mais simplificada possível, tá bom? Portanto, o exercício 12 está então terminado. Visto que agora iria falar da parte das potências, e como já estamos a atingir 1 hora de vídeo, eu vou fazer a separação, para não ficar o vídeo muito extenso. Portanto, vou dar este vídeo por terminado. Tenho aqui 12 exercícios resolvidos e os restantes 7 para fazer os 19 irei resolver na próxima videoaula, tá bom? Assim o vídeo não fica demasiado extenso e eu consigo também apanhar um bocadinho de ar, descansar um bocado, porque isto não é muito fácil fazer assim os vídeos longos de maneira muito seguida, tá? Portanto, é tudo por enquanto. Não percam a segunda parte da videoaula de resolução de exercícios referente à parte de álgebra de radicais e potenciação. Neste caso, esta parte ficou só sobre os radicais e a próxima ficará sobre as potências, tá bom? É tudo. Espero que tenham gostado, espero ter ajudado e se tiverem dúvidas já sabem onde me encontrar. Um forte abraço matemático a todos. Adeus!